pela Cibele Perassara para participar de um webinário. E como eu recebi algumas dúvidas por e-mail, eu resolvi fazer vídeos semanais esclarecendo cada semana a respeito de um visto e depois no final vamos falar um pouquinho a respeito da nacionalidade. Então, em que consiste esse visto D1, né? O visto do trabalho. Então, primeiro, nós temos que voltar um pouquinho no em webinários anteriores. Então, nesse caso, foi o webinário que foi convidada a Carla Sepúlveda, que falou um pouquinho a respeito de oportunidades de emprego para que a gente primeiro comece pensando em como conseguir um emprego aqui em Portugal. Então, claro, lógico, essa área é a área dela, então entre em contato com ela para verificar primeiro como elaborarmos um currículo, que o currículo tem que ser no modelo europeu, sites que são os sites apropriados para você tentar aí uma vaga de emprego e aí pronto, conseguiu um emprego. O que nós podemos fazer? É aquilo que nós falamos na semana passada. O visto, ele é solicitado do Brasil. Então, primeiro, você vai juntar toda a documentação. Que documentação é essa, Helena? Então, você primeiro, né, a agenda, né, preenche um formulário no consulado. Que documentos que você tem que juntar? Você tem que juntar esse contrato ou a promessa de trabalho, que normalmente quando você é selecionado por essa empresa, você tem uma promessa de trabalho. Depois você vai precisar que essa empresa que você foi selecionado para essa vaga te envie um documento do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Que documento é esse? Esse documento ele vai comprovar que essa empresa ela colocou essa vaga nesse site por mais de 30 dias e que não teve nenhum português que se candidatou a essa vaga. Além disso, você precisa também juntar o passaporte válido, juntar comprovantes de subsistência. Então, como nós falamos anteriormente no webinário, a portaria 1563, ela estabelece, né, o que são meios de subsistência. Então, estabelece que em cima do salário mínimo português, então 100% do salário mínimo português para o primeiro titular, acompanhante, né, o marido, né, ou a mulher, 50% do salário mínimo português e 30% para cada filho. Além disso, precisa também juntar o PB4 ou o seguro saúde, antecedentes criminais e fotos 3x4. Então, são basicamente esses documentos que vocês precisam providenciar para esse pedido de visto. Depois que você entra no site, preenche o formulário, envia pelo correio e é agendada essa entrevista, então o feedback que nós temos é que no Rio de Janeiro e São Paulo está demorando aproximadamente 30 a 60 dias a resposta. E lembrando que não poderão ter sido imigrantes ilegais na Europa e nem possuir antecedentes criminais, os interessados em pleitear esse visto D1. Lembrando também, né, como nós falamos na semana passada, que esse visto ele é solicitado no Brasil. E depois, quando chegar em Portugal, nós devemos fazer um agendamento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que aí sim que nós vamos ganhar a nossa carteirinha, a nossa autorização de residência. Por quê? Porque uma coisa é o visto. Eu consegui o visto, pronto, tranquilo? Não. Nós temos que agendar esse comparecimento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, porque aí sim, aqui que nós teremos
a nossa autorização de residência. E aí vem a pergunta que a gente recebe muito por e-mail. Helena, e a alteração da lei? Sim, na prática nós tivemos uma alteração maravilhosa, na prática não, em termos legais, né? Nós tivemos uma alteração maravilhosa na lei. Que alteração foi essa? Agora, nós não é mais exigida a residência legal para a concessão do visto D1. Então, antigamente, nós tínhamos, né, diversas brigas, legalizações, mas eram mais difíceis. Por quê? Porque era um ciclo vicioso. Não conseguia fazer a inscrição na Segurança Social, não conseguia o visto e assim sucessivamente. Então era uma briga muito grande com relação à legalização em razão do trabalho da pessoa que veio para Portugal sem o visto de trabalho, ou seja, a autorização de residência que era pleiteada diretamente em Portugal. Então essa lei ajudou bastante. Agora, o que é exigido é a entrada legal em Portugal, então todos os brasileiros têm, né? Por quê? Porque nós temos aí esse prazo, então entrou, se não entrou diretamente por Portugal, se entrou por outro país, é obrigatório o comparecimento nos serviços de estrangeiros e fronteiras, e a partir do momento em que você conseguiu a sua vaga de emprego, você não precisa nem esperar o prazo dos 3 meses, porque antigamente era exigido que você esperasse ficar ilegal para que você desse entrada na manifestação de interesse. Então hoje tá uma beleza, né? Isso em termos legais. Agora na prática a gente não aconselha ninguém vir de forma ilegal diante de diversas dificuldades que pode encontrar. Então, primeiro, né, na imigração. Segundo, as empresas elas costumam dificultar o ingresso do trabalhador em razão da falta de documentação. Então, por isso que a gente aconselha que a pessoa que queira morar em Portugal, se quiser vir a turismo, não tem problema, como nós falamos, não precisa. Agora, quer vir para Portugal, o ideal é que a pessoa escolha um dos vistos. Na semana que vem vamos falar do D2 e assim sucessivamente. Então, nós temos vários tipos de visto, temos também a nacionalidade, então a gente tem sempre, né, uma ligação com algum ancestral português, italiano, enfim, algo que nos dê essa legitimidade para que a gente tenha condições de estar aqui de forma legal, para que nós não tenhamos nenhum problema. E na prática também, o que a gente está vivenciando aqui, diante da alteração dessa lei, nós encontramos um volume muito grande de manifestação de interesse no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou seja, diversas pessoas que estavam ilegais, que diante da lei anterior não ingressavam com o pedido, resolveram ingressar. Então, ou seja, nós encontramos os serviços de estrangeiros e fronteiras assoberbados. Então, o agendamento, dependendo do local, por exemplo, em Braga, está cada vez mais distante. Agora, se você entrar no site e for fazer um agendamento, você só consegue para o ano que vem, para março. Então, está cada vez mais distante. Então, às vezes você vem, consegue um emprego, mas você não consegue que aquela circunstância, que aquele emprego, ele se mantenha. Então, quando você vai para a sua entrevista, você já não tem mais um emprego. Então, isso gera uma insegurança muito grande. Então, por isso que a gente sempre aconselha que a pessoa venha com um visto do Brasil ou já com o processo finalizado de nacionalidade. Mas, como todos me perguntam, é possível? Sim, é possível. A lei facilitou? Sim, a lei facilitou. Tem casos de sucesso? Sim, tem casos de sucesso. Então, eram essas as considerações
Na semana que vem voltaremos com o visto D2. Se vocês tiverem alguma dúvida, envie-nos um e-mail, atendimento@bibraga.pt. Beijinho, tchau, tchau!